Bom dia, doutores, bom dia, doutoras. Sejam sempre muito bem-vindos à nossa aula. Desejo a todos uma excelente semana, muita luz, muita paz a todos vocês, né? E muita saúde aí, porque é o mais importante para todos nós nesse momento, é ter saúde a nós e aos nossos familiares. Então, uma excelente semana a todos. Estão me ouvindo bem? Estão vendo aí a tela compartilhada? Sim. Maravilha, Sim, Lara, professor. muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, da mesma forma, a nossa aula está sendo gravada. Ao final da aula, a aula será postada imediatamente no nosso canal do YouTube, tá bom? E aí nós vamos continuar com o nosso conteúdo. Assim como nós combinamos na semana passada, hoje nós falaremos aí sobre os alimentos aos idosos, né? O direito a alimentos ao idoso, tá? Lembrando que ao final do estudo aí do Estatuto do Idoso na semana que vem, provavelmente semana que vem nós já terminamos ele, eu vou passar para vocês aí um questionário sobre questões relacionadas ao Estatuto do Idoso, para vocês já irem treinando também, né, com base naquilo que nós estamos estudando. Então, a nossa última aula será acompanhada de um questionário. Então, vamos aí dar início à nossa aula de hoje, para que nós possamos aí dar sequência ao nosso conteúdo. Bom, a partir do momento, então, que nós falamos sobre alimentos, nós temos que compreender que os alimentos consideram-se tudo aquilo que é essencial à subsistência, à sobrevivência do idoso, né? Então, alimentos, eles não servem exatamente só para alimentação, né? Mas ele está relacionado à alimentação, está relacionado à moradia, está relacionado, por exemplo, a remédios, está relacionado a tudo que é o necessário para que a pessoa possa aí, né, subsistir, sobreviver com dignidade. E aí nós temos um aspecto importante dito aqui no artigo 11 do Estatuto do Idoso, onde ele traz para nós, né, algo extremamente importante, ou seja, de que aqui, né, nós aplicamos subsidiariamente, ou seja, ele já faz a indicação para nós de qual é a legislação pertinente quanto aos alimentos. E nessa hipótese é o Código Civil. E vem dizer mais, é importante aqui também o artigo 12, que é a regra geral do próprio Código Civil. A obrigação alimentar, ela é solidária, né? Qual é a diferença aí de responsabilidade solidária para responsabilidade subsidiária? Então, vamos lá. A responsabilidade solidária quer dizer que todas as pessoas que se encontrarem no mesmo patamar ali de responsabilidade, então, por exemplo, todos os filhos do idoso respondem solidariamente, todos são responsáveis, né, na cota parte e na condição de cada um deles. Então, esse é um aspecto. Se o idoso, por exemplo, optar por cobrar os alimentos só de um filho, aquele que ele entende que tenha mais dinheiro, né? O que esse filho vai fazer? Bom, ele é obrigado a prestar os alimentos ao pai sozinho, e aí depois ele entra com uma ação de regresso contra os demais irmãos, tá? Então, solidariedade é isso. Eu posso até ser compelido ao pagamento individual, mas eu tenho o direito de cobrar a cota de responsabilidade dos outros responsáveis pelos alimentos também, depois, numa ação à parte. Então, esse é um aspecto que nós vamos aí considerando, ou seja, esse é um aspecto que nós temos que já começar a considerar, né? E a diferença, então, de solidariedade para subsidiariedade é a hipótese em que os mais próximos excluem os mais remotos, né? Os mais próximos, excluindo a responsabilidade dos mais remotos, nós estamos falando de subsidiariedade. Solidariedade, todos que estão nessa condição de proximidade respondem igualmente, né? Só que essa igualdade é no limite da condição de cada um. Até porque, quando nós estudamos o tema alimentos em direito civil, vocês vão ver que os alimentos eles levam em consideração um binômio extremamente importante, que é a necessidade e a capacidade, né? O quanto o alimentando precisa, o quanto o alimentante pode. Então, essa é uma questão. Quem pede os alimentos é o alimentando, quem presta os alimentos, quem paga os alimentos é o alimentante.
Ou seja, então esse binômio de necessidade barra capacidade, ele é extremamente importante, né? Não está também compelido o alimentante a prestar alimentos numa proporção em que lhe vá fazer falta, em que aquilo que ele presta vai gerar a sua incapacidade de subsistência, né? Vai gerar aqui a sua incapacidade de prover o necessário, né, à sua família. Então, é importante que nós façamos essa distinção, né? E aí nós temos, então, a previsão do artigo 1694 do Código Civil, 1694 do Código Civil, que diz: podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros, né? Então, pessoal, aqui essa responsabilidade de prestar os alimentos não é somente dos ascendentes aos filhos, mas vice-versa também, tá? Então, não há nenhum impedimento nessa via transversa da cobrança dos alimentos. Então, mais uma vez, o artigo 1694 diz que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos que necessitem para viver, de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Isso, logicamente, no caso aí dos adolescentes, das crianças, dos jovens. Parágrafo 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, que é o binômio que nós falamos da necessidade barra possibilidade. Né? O próprio artigo 1696, também do Código Civil, diz que o direito à prestação de alimentos ela é recíproco entre pais e filhos, ou seja, uns podem pedir aos outros. Então, os filhos podem pedir aos pais e os pais, em necessidade, podem pedir aos filhos. E extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos, em grau uns em falta de outros. Aqui é importante dizer, com relação ao artigo 1696, né, vocês já devem ter ouvido aí falar que a avó foi compelida, foi obrigada a prestar alimentos ao neto, né? Vocês já devem ter ouvido falar também que na impossibilidade dos pais prestarem alimentos, a família, né, a mãe, a criança, podem aí prestar alimentos, cobrar os alimentos dos avós, né? Então, da mesma forma, se os avós, no caso, os idosos, precisarem pedir os alimentos, né, logicamente que os mais próximos são os filhos, mas se os filhos não puderem ou não tiverem condição, nada impede também aí que possam os avós pedir alimentos aos netos, tá? Então, essa é uma questão também extremamente importante. Ou seja, o fato de que, né, nós precisamos aí desta condição, dessa necessidade, para que possa, de uma forma concreta, haver essa cobrança dos alimentos. Então, mais uma vez, ele é recíproco em grau mais próximo na falta dos outros. O artigo 1697, aí sim ela vai dizer: na falta dos ascendentes, cabe obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão, faltando estes aos irmãos, né, assim germanos como unilaterais. Nem haveria necessidade de fazer a distinção dos irmãos germanos ou unilaterais, né? Irmãos germanos seriam aqueles irmãos de pai e mãe, unilaterais, irmãos somente por parte de mãe ou somente por parte de pai. Pouco importa, né? Na verdade, irmão é irmão, independentemente se germano, unilateral, adotivo. Hoje não se faz mais essa distinção, tá? Não há necessidade na legislação, na doutrina mais moderna, né, na jurisprudência mais moderna, não existe distinção entre irmãos. Irmão é irmão, independentemente se for germano, unilateral, adotivo, não importa, tá? Assim como o filho, não importa. Então, o que fala para nós aqui o artigo 1697 é que essa obrigação
Na falta dos ascendentes, né, não tem a quem cobrar, por exemplo, não tem o pai, essa criança. Olha só como é interessante isso. Vamos supor que a criança, vamos pensar nos alimentos da criança. Vamos supor que não tem o pai para cobrar. Vamos supor que não tem aí os avós para cobrar. Como é que faz? Mas se ele tem um irmão, por exemplo, unilateral aí, se ele tem irmãos, ele pode pedir aos irmãos os alimentos, né? Uma outra característica aqui, no caso, pensando no nosso objeto de estudo, no idoso, né? O idoso, logicamente, não tem mais os pais. Vamos supor que esse idoso não tenha filhos. Ele pode cobrar dos seus irmãos os alimentos, então. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre os alimentos? Então, vamos lá, vamos continuar. O artigo 14, agora sim, do Estatuto do Idoso, ele vem deixar um pouquinho mais clara essa questão dos alimentos, né? E se ele não tiver ninguém, como é que faz? Quem é que é obrigado a zelar pelo idoso? Não tem família, vamos pensar assim, não tem a quem recorrer nessa hipótese dos alimentos. Então, se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, ou a família é tão pobre que não pode ajudar em nada, né? Essa obrigação ela é imposta ao poder público. Então, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social, né? Então, isso também é extremamente importante. Ou seja, como é que o Estado vai prover esse alimento? Então, o que tem que ser feito é a busca pela assistência social. Onde é que eu encontro a assistente social? No município, né? Você vai recorrer à assistência social do município. Nós vamos ver quais são os critérios também para que o idoso possa ir receber essa assistência. Então, ou seja, procura-se a assistência social do município e ela vai buscar ali, logicamente, prover aquilo que é necessário, como entrega de cesta básica, de vestuário, e ainda, aí sim, né, pensando num benefício, ainda é possível que o idoso receba o benefício de prestação continuada. É possível que o idoso receba aí o BPC, né? Já falamos até um pouquinho sobre ele na aula passada. Então, o que é o BPC? Né? Benefício de prestação continuada. Algumas pessoas vão conhecê-lo como LOAS ou como amparo social. Não está errado, porque ele está inserido dentro da lei orgânica da assistência social, tá? Então, na verdade, é um amparo social, não é um benefício previdenciário. Por que não é um benefício previdenciário? Primeiro, porque ele não é contributivo, né? Benefícios previdenciários, primeiro você tem que pagar para depois receber. Então, não é esta aqui a hipótese. Então, não é um benefício previdenciário, não é. É um amparo, é um auxílio, é um benefício de prestação continuada, mas não é um benefício previdenciário. Então, essa aí é a distinção que se faz, por exemplo, de uma aposentadoria, né? O que é que diz a respeito deste tema? O artigo 34 vai dizer aos idosos, a partir de 65 anos, não é a partir dos 60, conforme diz o artigo 1º, que não possuam meios para prover sua subsistência e nem tê-la provida pela sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei de Organização da Assistência Social, do LOAS. E aí o parágrafo único diz: o benefício já concedido a qualquer membro da família, nos termos do caput, não será computado para fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o LOAS. Então é importante também isso. Não é considerado como uma fonte de renda, né? André, mas por que ele não é considerado como uma fonte de renda? Porque senão ele impediria que essa família tivesse acesso a outros benefícios assistenciais, como por exemplo o Bolsa Família. Então não é computado para não impedir, para não limitar essa família a ter acesso a outros benefícios assistenciais. Olha aí o que diz o artigo 203 da Constituição Federal. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos. Nós já até estudamos o artigo 203, eu estou trazendo ele novamente para reforçar,
né? Para que vocês percebam mais uma vez a diferença entre assistência social e seguridade social. Ou seja, a assistência é prestada a quem precisa, independentemente de contribuição. Os benefícios previdenciários são prestados a quem preenche os requisitos necessários. Ah, mas ele é rico, ele não precisa se aposentar. Não, mas ele tem direito à aposentadoria porque ele contribuiu. Essa é a diferença, né? Inciso 5º, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que não comprovem, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela sua família, conforme dispuser a lei. Que lei? O artigo 20 da Lei 8742 de 93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, né? Então, olha só, o artigo 20 vai dizer para nós: o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos. Guardem isso, tá? Porque é considerado idoso a partir dos 60, mas tem direito ao benefício de prestação continuada somente o idoso acima de 65 anos. Perdão, igual ou acima, né? Com 65 anos ou mais. Então, igual ou acima de 65 anos. Que comprove não possuir meios a prover a manutenção, a própria manutenção, ou tê-la provida pela sua família. Então, ele não pode trabalhar, ele não pode sobreviver sozinho e não tem ninguém que faça isso por ele. Ou porque não existe, ou porque essas pessoas também não têm condição de auxiliá-lo, né? E aí, pessoal, aqui vamos colocar aquele asterisco lá que nós combinamos no nosso primeiro dia de aula. Quais são os requisitos do BPC idoso, tá? Então, o primeiro nós já vimos, 65 anos, tá? Tanto para homem quanto para mulher. Então, aqui não há uma diferença também, a distinção entre a idade de homem e de mulher para receber o BPC, né? Em regras previdenciárias, vocês vão verificar essa diferença de idade, né? Como, por exemplo, para aposentar, né? Para aposentar, existe uma diferença de idade entre homens e mulheres. As mulheres se aposentam antes dos homens quando nós pensamos em aposentadoria por idade, por exemplo, nessa modalidade da aposentadoria por idade. Então, aqui não há, para o BPC, não há diferença de idade para homem e para mulher. Aqui é extremamente importante, vou até mudar de cor para dar uma realçada aqui, é extremamente importante vocês compreenderem essa letra B. Olha só, o que é? Nós falamos tanto de impossibilidade para manter aí o próprio sustento, mas o que é essa impossibilidade, né? Renda per capita de 1/4 do salário mínimo nacional durante a pandemia do Covid-19 será de meio salário mínimo. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Algo extremamente importante. Então, ou seja, hoje nós temos o salário mínimo em R$ 1.100, né? R$ 1.100 é o salário mínimo. Se nós dividirmos o salário mínimo por 4, nós vamos ter 275 por pessoa. Então, olha só, renda per capita de 1/4 do salário mínimo nacional. Vamos tirar essa questão do Covid, eu explico daqui a pouco. Então, olha só, vamos tirar. Então, o que nós temos aqui a respeito é o seguinte: se uma família em 4 pessoas recebe um salário mínimo no total de rendimentos da família, R$ 1.100 para as 4 pessoas viverem, o idoso que more com essa família, vamos supor que a família é composta pelo idoso, o filho, a esposa e um neto. Vamos pensar assim, 4 pessoas. Esse idoso mora com o filho. E só o filho dele trabalha e ganha lá seus R$ 1.100 por mês. É a única renda das 4 pessoas. Nessa situação, não teria direito ao BPC esse idoso, tá? Porque ele estaria dentro aqui da renda per capita de 1/4 por pessoa da família, tá? Então, essa aí é a questão que nós devemos observar, 1/4 do salário mínimo por pessoa da família, tá? Agora, com a pandemia, né, por ação do governo federal, esse 1/4 foi aumentado para meio salário mínimo.
O que significa dizer? Tá? O que significa dizer? Que a renda foi aumentada. Então, agora, terá direito o idoso ao BPC se cada membro da família recebe até meio salário mínimo. Olha como dobrou, na verdade, a renda. Então, ou seja, se ele não recebia a renda, se a renda da família fosse, se ele não recebia o PPC, se a renda fosse um quarto, né, agora, durante o Covid, ele terá direito. Então, muitos que não tinham direito ao BPC passaram a ter direito durante esse período da Covid-19. Por quê? Porque agora não tem direito ao BPC somente se a família receber, então, 2 salários mínimos. Uma família de 4 pessoas, como nós estamos falando, né? Se ela recebe 2 salários mínimos, ou seja, meio salário mínimo para cada membro, aí o idoso não terá direito ao BPC. Mas inferior aí a meio salário mínimo por pessoa, o idoso passa a ter direito ao BPC. Então, muitas pessoas que não tinham direito ao benefício de prestação continuada passou a ter esse direito sob essa premissa, sob essa mudança aí da Lei Orgânica da Assistência Social, tá? Então, esse é um aspecto que nós também devemos considerar. Ou seja, é o fato que direitos que não eram providos passaram a ser providos. Então, isso gerou aí também um grande acréscimo para muitas pessoas que não tinham esse direito e agora passam a exigir o BPC. Então, aumentou, vamos pensar assim, dobrou a quantidade de idosos que têm direito agora ao BPC. Tá? Então, isso dobrou a quantidade de idosos que têm direito ao BPC. Dobrou por quê? Porque você ampliou a renda que era de 1/4 do salário mínimo per capita, né, por pessoa, para meio salário mínimo per capita. Ou seja, né, você ampliou a margem daqueles que não teriam direito para pessoas que têm direito. Pessoal, conseguiram entender isso? Querem que eu explique novamente? Algum ponto ficou difícil de compreender? Esse 1/4 da renda per capita? Professor, Sim. mesmo depois da pandemia, essas pessoas que receberam de acordo com a renda agora da pandemia vão continuar recebendo? Ou vamos supor, acabou a pandemia, esse benefício pode ser cortado porque não considera mais meio salário mínimo, voltou para 1/4? Esse é um detalhe interessante, doutora, pelo seguinte, porque ele é por tempo determinado. Ou seja, enquanto perdurar a pandemia, é só nesse momento em que nós estamos vivendo, tá? Depois, só vai continuar vigorando 1/4 da renda per capita por pessoa, tá? Então, é só durante o período da pandemia. Acabou a pandemia, né? A OMS declarou que não existe mais risco da pandemia do Covid-19, volta para 1/4 do salário mínimo para ter direito ao BPC. Então, essas pessoas vão perder esse amparo, esse auxílio que estão recebendo, tá? Só vai ficar aquele grupo mais restrito que recebia ali, que teria a renda per capita inferior a 1/4. Infelizmente, né, é o que se presume, porque é por um tempo determinado aí essa situação. Olha só, durante a Covid-19. Então, a presunção que se tenha é que depois seja, de fato, cortado o benefício de todos aqueles, né, o BPC de todos aqueles que têm uma renda per capita, né, igual ou superior a 1/4 do salário mínimo. Porque aqui fala inferior a 1/4, tá? Então, se ela for igual ou superior a 1/4, provavelmente, posteriormente, será cortado esse benefício. Mais alguém, pessoal? Então, vamos lá. Esta renda será avaliada considerando o salário do beneficiário, do esposo ou da companheira, de irmãos solteiros, dos filhos e enteados solteiros e dos menores tutelados, perdão, desde que residam na mesma casa. Então, você vai somar a renda de todo mundo para poder ter essa renda per capita, né? Exclui-se da renda do BPC já concedida a qualquer membro da família. Então, isso é importante, né? Imagina ali
que um dos idosos, vamos supor, 2 idosos e um filho solteiro, né, só recebia lá menos de um salário mínimo, não tinha renda per capita aí, superior a 1/4 do salário mínimo. E aí um idoso conseguiu, né? Esse valor não é considerado para que o outro idoso também possa requerer o BPC. Então, pode ter 2 idosos na mesma casa recebendo o BPC? Pode, porque um valor não interfere como cláusula impeditiva ou como motivo impeditivo para que o outro possa também aí requerer o BPC. Então, esse é um outro critério do qual nós devemos observar. Um benefício de prestação continuada não interfere, não impede que o outro seja prestado, tá? Por se tratar de um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário, não confundam, não esqueçam, senão vocês vão errar na nossa avaliação. Não é necessário ter contribuição para o INSS para ter direito a ele. No entanto, este benefício também não tem todos os benefícios previdenciários. Por exemplo, ele não paga 13º salário, né? E não deixa a pensão por morte. Ou seja, se o idoso beneficiário do BPC morre, esse benefício não se transfere para a viúva ou para o viúvo, tá? Ele não gera, ou para descendentes ou para filhos menores. Ele não vai haver essa transmissão automática, né? E de forma alguma. Então, essa também é uma situação. BPC não gera pensão por morte. Em caso de morte, simplesmente deixa de se pagar o BPC. O requerente não pode estar recebendo nenhum tipo de benefício previdenciário. Então, olha só, o próprio BPC não impede a concessão de outro, né, a outra pessoa do núcleo familiar, né? Agora, se o idoso já recebe um benefício previdenciário, logicamente que ele não tem direito ao BPC, até porque nenhum benefício previdenciário é menor do que um salário mínimo, tá? O que, por certo, se ele já recebe integralmente aí um salário mínimo, tá? Não teria direito ao BPC. Aí, logicamente, pode vir a pergunta, André, mas e se esse benefício previdenciário for o único deste idoso? Esse idoso já está amparado pelo Estado, tá? Então, aí não teria direito ao BPC. Ah, mas se você dividir o salário desse idoso pelo núcleo familiar, vai dar menor do que 1/4 do salário mínimo. Eu entendo, mas mesmo assim, esse idoso já está amparado pelo Estado, pelo benefício previdenciário. Aí as outras pessoas do núcleo familiar é que vão ter que correr atrás ou de emprego, né? Ou se tiver algum parente deficiente, pode requerer, né, o BPC, aí esse parente pode, desde que a renda seja inferior a 1/4 do salário mínimo por família, isso em períodos normais. Durante a Covid-19, metade do salário mínimo para cada membro da família, tá? Então, essa é uma questão também aí que nós devemos observar, tá bom? Pessoal, aqueles que tiverem acesso aqui ao chat, não sei se todos estão tendo, aqueles que tiverem, se quiserem deixar perguntas no chat também, fiquem à vontade. Eu estou vendo que alguns alunos têm acesso, aqueles que tiverem, fiquem à vontade então. Vamos lá, pessoal, continuando. Uma outra questão aqui que nós devemos observar sobre esse fato, olha só. Mesmo o idoso esteja em condição de acolhimento em instituições de longa permanência, não terá prejudicado o direito ao benefício de prestação continuada. Então, ou seja, ele já está lá no ILPI, né, na instituição de longa permanência. Ou seja, se ele já está lá no asilo e ele não tem nenhuma fonte de renda, ele pode buscar essa fonte de renda por meio do benefício de prestação continuada. Tá? Então, é garantido também aí, nos termos do artigo 20, parágrafo 5º da Lei 8.742 de 93, né? A Lei Orgânica da Assistência Social. Olha só, tal ponto é muito cobrado em concursos públicos. Por exemplo, o Defensor Público, né, de Rondônia, concurso da VUNESP de 2017. Foi considerada errada a seguinte assertiva: a Lei Orgânica da Assistência Social, no que se refere ao benefício de prestação continuada, é correto afirmar que é devido na condição de acolhimento em instituições de longa permanência
prejudicado o direito do idoso ou da pessoa com deficiência à sua percepção, suspendendo-se até que cesse a condição de abrigado de tais beneficiários. Então, olha só, é importante que nós compreendamos que existe essa controvérsia, mas nos termos da própria lei, né, logicamente que essa questão ela foi anulada depois, porque ela não seguiu os termos da própria lei. O próprio artigo 20, parágrafo 5º, diz que é um direito do idoso institucionalizado receber aí ou receber o benefício de prestação continuada. Olha o que diz aí o Estatuto do Idoso sobre essa questão, tá, pessoal? Por quê? Porque quando nós falamos em alimentação, nós falamos também de saúde, tá? Então, o direito do acesso do idoso à saúde, ela é extremamente importante. E a rede de saúde, ela tem que estar, então, totalmente aí preparada para receber o idoso. Toda a rede de saúde tem que estar, como vou dizer, tem que ter ali as condições mínimas de atendimento ao idoso nos limites das suas necessidades. Então, por exemplo, né, com relação a isso, nós temos que tratar sempre sobre a prevenção e a manutenção da saúde. Então, eu previno, eu mantenho e eu restabeleço, tá? Então, para que isso aconteça, para que existam políticas públicas, para que existam ações de forma concreta, para que possa a população idosa ser acolhida e ter aí, né, a sua saúde prevenida, mantida e restabelecida, cadastramento da população idosa da base territorial. Então tem que saber qual é essa população idosa, qual é o número dessa população idosa, atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios, né? Unidades geriátricas de referência com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social, atendimento domiciliar, incluindo interação nos meios urbanos e rurais. Então, normalmente nós temos ali, né, a equipe que vai nas casas dos idosos, fazer o acompanhamento, verificar se está tomando o remédio direito, fazer a aferição da pressão arterial, da diabetes. Então, tudo isso é importante. Então, os agentes comunitários de saúde é que, de forma primária ali, vão fazer esse atendimento, esse acompanhamento. A reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para a redução de sequelas, né? Nós sabemos que, em algumas situações, não tem como evitar, mas nós podemos minimizar as situações. Fornecimento gratuito de medicamentos, órteses, próteses, dentre outros. Vedação da discriminação do idoso nos planos de saúde em relação à cobrança de valores diferenciados em razão da idade, né? Lógico que existem valores diferentes. Quanto mais idoso, mais a pessoa vai acabar precisando do plano de saúde, por isso que os planos para idosos são mais caros. Mas pessoas dentro da mesma faixa etária não podem ter distinção de cobrança, tá? Atendimento especializado aos idosos, portadores de deficiência e com limitação incapacitante. Pessoal, é extremamente importante, né, nós observarmos esse slide. Por que é importante? Porque é o seguinte, os idosos eles precisam desse acompanhamento, muitas vezes para a organização dos seus remédios, né, para saber distinguir ali qual o remédio que ele toma cedo, qual o remédio que ele toma na hora do almoço, qual o remédio que ele toma à noite, de quantas em quantas horas ele tem que tomar o remédio. Porque nós estamos falando aqui de muitos idosos que são analfabetos, né? Nós estamos falando de muitos idosos que já estão ali beirando a senilidade. Então, ou seja, essa organização é extremamente importante, né? Existem trabalhos aí de agentes comunitários de saúde que organizam os remédios do idoso e coloca lá, por exemplo, olha, um solzinho, então é de manhã, né? Ou café da manhã, faz o desenho, o pessoal tem que desenhar para que o idoso possa compreender o horário em que ele vai. Então, olha, de manhã você vai tomar esse remédio, olha, à tarde você vai tomar esse outro. Então, já faz toda a divisão ali naquelas caixinhas próprias, às vezes, de organização de remédios, para que o idoso possa tomar o seu remédio no horário certo. Porque também não adianta tomar errado o remédio, fora de hora, em quantidade diferente, né? O remédio, além de não ajudar, pode trazer aí consequências para o idoso, né? Além disso, né, imaginem idosos que moram sozinhos.
Imaginem idosos que não tem ninguém para olhar por eles. Então, todas essas situações são aí extremamente importantes, né? Como eu disse, a aferição de pressão arterial, né? A medição da glicose desse idoso, o controle, a manutenção da saúde desse idoso pela prevenção. Então, esse é um outro aspecto aí que nós devemos observar, ou seja, esta manutenção da saúde do idoso. É muito melhor prevenir, né? Porque nós sabemos que a recuperação ela é muito mais lenta, nós sabemos que a reabilitação desse idoso ela é muito mais difícil. Aqui, né, no artigo 5º, artigo 15º, parágrafo 5º do Estatuto do Idoso, diz que é vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante órgãos públicos para postular serviços públicos que lhes são assegurados. Ou seja, né, e nós vemos que isso é muito comum, né? Querem que o idoso doente, acamado, vá até o banco, por exemplo, para fazer prova de vida. Não há essa obrigação, tá? Não há esse fato. Então, essa é uma questão que nós devemos observar. É vedado, é proibido exigir o comparecimento do idoso enfermo perante a órgãos públicos para postular serviços públicos que lhes sejam assegurados. Então, sempre ficar muito atento, tá? E nessa interpretação mais protecionista ao idoso, né, eu incluiria aqui não somente órgãos públicos, mas entidades privadas também, tá? Então, nós temos que também buscar essa comparação, aplicar essa analogia para a proteção do idoso, tá? Então, o argumento é sempre válido, tá? Quanto ao atendimento for de interesse do poder público, deve ser empreendidos esforços para o atendimento chegue até a residência do idoso fragilizado, né? Por exemplo, eu já vi, melhor dizendo, eu já ouvi dizer de juízes em ações de aposentadoria, seja por idade ou seja até por saúde, em que o juiz foi até o idoso, né, para verificar a situação, para colher o depoimento desse idoso, depoimento não, mas o depoimento dele, e o juiz foi até lá. Então, essa atitude de humanidade, ela é extremamente importante, né? Quando o atendimento for de interesse do idoso, será permitido fazer-se representar por procurador legalmente constituído. Ah, então, tudo bem, o órgão privado exige a presença do idoso. Ele pode se fazer, então, representado por procurador, né? Procurador legalmente constituído. Ou seja, esse procurador legalmente constituído é por meio de uma escritura pública de procuração ou até mesmo por uma procuração particular. Então, esse é um outro aspecto que nós aqui também devemos considerar e devemos observar, tá? Sempre a interpretação ela é favorável ao idoso. É assegurado o atendimento domiciliar pela perícia médica do INSS, pelo serviço público de saúde ou pelo serviço privado de saúde, contratado ou conveniado, que integre o SUS, para expedição de laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária. Então, olha só, é assegurado o atendimento domiciliar pela perícia médica do INSS, serviço público de saúde ou pelo serviço privado de saúde, contratado ou conveniado que integre o SUS para expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária. Então, esse é um outro critério importante. A escolha do tratamento de saúde, né? Cada vez mais no direito médico nós observamos ali, né, a livre iniciativa, a livre decisão do paciente, tá? Tanto é que em todo procedimento deve ser colhido do paciente, quando ele maior e capaz, lúcido, né, o termo de consentimento livre esclarecido, o TECLE, tá? Por que que deve ser colhido? Porque hoje a autonomia do paciente, né, em situação de escolha, ou seja, aquele que tem condição de escolher, se sobrepõe sobre a autonomia do médico, né? Isso vem mudando muito nos últimos anos, isso mudou drasticamente na última década, que é essa autonomia do paciente frente à autonomia do médico, né? Ou seja, o paciente maior, capaz, né, que consegue compreender
o que será feito em seu favor ou quais os procedimentos que são recomendados pelos médicos, ele tem aí o direito de escolha, né? Lógico que o incapaz, que o inconsciente, que o menor de idade, não. Mas a pessoa maior e capaz, ela vai escolher a qual tratamento ela quer se submeter, né? Então, estando idoso no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Então, ele vai ouvir, ele vai saber por meio dos médicos qual é o tratamento recomendado, quais são as hipóteses, quais são ali as consequências, né, os efeitos colaterais do tratamento, se existe algum tratamento alternativo, e o direito de escolha é do idoso. Pessoal, tudo isso que eu estou falando é lei, tá? E se é lei, eu posso exigir. A questão é que muitas pessoas não fazem porque não conhecem a lei, né? Principalmente na tela anterior, do direito do idoso a não comparecer em órgão público, a não ser exigido que ele compareça, né? Em instituições privadas, dele poder comparecer representado por um procurador. Então, tudo isso é direito do idoso. E nós sabemos que, em muitas situações, esses direitos são negligenciados, esses direitos não são respeitados como deveriam. Aqui ainda, né, caso não esteja a opção, será feita pelo. Então, ou seja, se ele não estiver, importante dizer isso, né, se o idoso não estiver em suas faculdades mentais, quem é que decide por ele? O seu curador, os familiares, o médico, tá? Quando ocorre risco de vida e não há tempo hábil, ou o próprio médico, quando houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público, tá? Quando não houver. Então, ou seja, então nessas situações, né, o médico ele vai tomar essa decisão quando for iminente, ou seja, ou realiza o procedimento ou morre. Se o idoso está inconsciente, mas não está em iminente risco de morte, aí o médico deve requerer essa autorização ao Ministério Público. Então, isso é interessante também. Só que os médicos, pessoal, eles não estudam direito, assim como nós não estudamos a medicina de forma mais aprofundada. Então, eles vão precisar de advogados que lhe instruam, né? O advogado da clínica, o advogado da Santa Casa, o advogado do hospital, ele vai ter que realizar esse procedimento, ele vai ter que fazer uma reunião com o corpo clínico e orientá-los, olha, funciona assim, tá? Se o paciente está acordado, ele é maior e capaz, é dono das suas faculdades mentais, ele decide. Pegue por escrito ou reúna testemunhas, coloque a termo de que ele não quer realizar aquele tratamento. Ponto. Está excluída a responsabilidade do médico pelas consequências da escolha do paciente. Agora, se o paciente está inconsciente e não tem nenhum curador, ninguém que responda por ele, e a situação é iminente, mesmo que tenha, mas a situação é iminente, vai morrer se não fizer, o médico deve agir para salvar a vida do paciente, né? Agora, não existe risco de morte iminente. Não se tem um curador, ninguém que possa responder por esse paciente. Então, o médico, no caso, né, representando ali o hospital ou a clínica, vai recorrer ao Ministério Público pedindo a autorização de intervenção sobre aquele paciente, né? Ele vai apresentar o quadro clínico, vai apresentar a literatura médica recomendada e vai requerer autorização ao judiciário. Oi, pode perguntar. Oi, Ailton, pode falar. Professor, sim. No Código Tributário do meu município, sim. Diz que o idoso é obrigado a comparecer pessoalmente para fins de isenção de IPTU. Então, isso é inconstitucional, né? Não é inconstitucional, porque ele é obrigado a aparecer pessoalmente. Mas existe a hipótese dele estar acamado, dele estar impossibilitado. Então, talvez o que o código não previu seja a exceção. A regra está certa. O código está certo quando ele prevê a presença do idoso. O que ele pode não ter previsto é a exceção. Aí sim é onde vocês podem alterar ou acrescentar um parágrafo, por exemplo, aquele artigo,
que diga, em caso de impossibilidade de locomoção ou estando o idoso acamado, este poderá fazer-se representado por um procurador legalmente constituído, entendeu? Ah, sim, obrigado, professor. Então, o que pode ver aí, Ailton, é importante falar sobre isso, é essa questão. Às vezes a regra está certa, não é inconstitucional, mas faltou essa previsão da exceção. E aí onde vocês podem, por meio de um projeto de lei, né, atualizar o Código Tributário, prevendo essa exceção de acordo com o que garante o Estatuto do Idoso. Fazer essa adequação ao que prevê lá o Estatuto do Idoso. Beleza, professor, com certeza será alterado. Obrigado. Isso. Aí depois você passa para nós o andamento legislativo, como foi feito, atualiza a gente depois aí. Sim, professor, obrigado. Maravilha, eu que agradeço. Então, pessoal, uma outra questão que nós temos que ficar muito atentos aqui quando nós tratamos dos idosos, tá? Que é o caso de suspeita ou confirmação de violência. Quando o idoso é exposto a qualquer tipo de situação aí que possa ser considerado como violenta, seja uma violência psicológica, seja uma violência física, tá? Então, nessas duas hipóteses, né, assim como nós temos a questão protetiva da criança e do adolescente, nessa situação também ali o ambiente de saúde, nós estamos falando de saúde agora, então o ambiente de saúde deve comunicar, né, assim como chamaria o conselho tutelar no caso de uma criança, deve comunicar esse fato ao Conselho Municipal do Idoso, ao Conselho Estadual do Idoso, ao Conselho Nacional do Idoso, chamar a autoridade policial, chamar o Ministério Público. Então, ele deve encaminhar ofícios e comunicações aos mais diversos órgãos possíveis, tá? Encaminhando aí, penso eu, né, aos 3 primeiros já estaria ótimo. A Polícia Militar, ao Ministério Público e ao Conselho Municipal do Idoso. Os 3 aí já estaria resguardado o ambiente de saúde de qualquer acusação de omissão quanto aí à confirmação ou à suspeita de violência contra o idoso. Então, pessoal, existe essa outra responsabilidade também dos ambientes de saúde, né? Como eu disse, em havendo suspeita ou em havendo certeza da violência praticada contra o idoso, e aí é importante levar em consideração todas lá as técnicas, né, que apuram a traumatologia e medicina legal. Se vocês ficaram curiosos, acessem lá o nosso canal, tem todas as aulas de medicina legal lá para vocês, tá bom? Então tem traumatologia, tem todas as aulas, e é importante que o médico compreenda que ele deve comunicar, que ele tem a obrigação, pessoal, não é uma opção, tá? É uma obrigação de fazer a comunicação aos órgãos competentes aí, de proteção ao idoso, né? E essa obrigação, só para frisar mais um pouquinho, ela deve, como diz aqui, olha só, objeto de notificação compulsória, automática. E se o médico não faz, ele responde por isso, tá? Vocês vão verificar que essa notificação compulsória, ela gera responsabilidade a quem tinha a obrigação de fazer e não fez, tá? Então é importante orientar bem os clientes com relação a essa situação, principalmente aqueles que forem advogar na área da saúde para hospitais, clínicas e médicos. Direito à educação, ao esporte, ao lazer e à cultura, né? Infelizmente, agora durante a pandemia, esse direito ele foi limitado aí bruscamente, até porque nós não temos mais, por exemplo, aquilo que nós tínhamos aqui na nossa região, que era um JORI, né, os Jogos dos Idosos. Nós não temos mais aí alguns campeonatos de dança que existiam proporcionado aos idosos, e até mesmo nós não temos nenhuma atividade presencial, principalmente para os idosos que são aí fragilizados e vulnerabilizados em razão da Covid-19. Então, muito se perdeu, né? Não se tirou esse direito, mas esse é um direito que foi limitado em razão do momento em que nós vivemos. Mas é um direito? É um direito. O idoso tem direito à educação, ou seja, o idoso tem direito a aprender a ler e escrever, né? O ensino, a alfabetização aí na terceira idade é extremamente importante. Ao esporte, né? Aos esportes adaptados aos idosos,
ao lazer e à cultura, né? O lazer pode ser a simples convivência com outros idosos, com seus familiares, com a juventude, né? A cultura, né? O que é a cultura? A cultura é aquilo que o idoso gosta, ou seja, os filmes da época dele, as músicas da época dele, né? Nós tínhamos muitos festivais de violeiros aqui na nossa região que sempre chamavam aí, atraíam muitos idosos, né? Quermesses para jogar bingo e é tudo aquilo que é inerente ali, muitas vezes ao lazer, à cultura, aquilo que o idoso gosta. Então, com relação a isso, a educação ela vem prevista lá no artigo 21 do Estatuto do Idoso, né, que determina que o poder público deve criar mecanismos, e importante, pessoal, de acesso. Não é só ter, é ter e colocar à disposição de educação do idoso, com currículos, metodologias e materiais didáticos aos programas educacionais próprios. Então, a educação, a alfabetização na terceira idade, ela tem que ser de acordo com a necessidade do idoso. As instituições de educação superior ofertarão às pessoas idosas cursos de programas de extensão, presenciais ou à distância, constituídos por atividades formais e não formais. O poder público apoiará a criação de universidade aberta para pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos de conteúdo padrão editorial adequado ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural redução da capacidade visual. Já no artigo 22 do Estatuto do Idoso, ele prevê o direito à cultura e às atividades de lazer, né? Além de criar, de colocar à disposição, para aquelas que já existem, descontos de pelo menos 50% nos ingressos, para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como acesso preferencial aos respectivos locais. Então, jogos de futebol, né, cinema, por exemplo, peças culturais, daquilo que está diretamente relacionado ali àquilo que o idoso pode ter como contribuição cultural para a sua vida, né, ou esportiva. E importante dizer aqui ainda de ter esse direito ao acesso, de ter aí o incentivo, né, mas é também de dar essa preferência do acesso ao local, né, para evitar, às vezes, um tumulto, para evitar aquele empurra, né, o que o idoso pode se ferir. Nós temos ainda em relação aos meios de comunicação, que serão destinados espaços e horários especiais para os idosos, com finalidade informativa, educativa, né, artística e cultural. Aqui está faltando, né, nós não temos hoje, ou temos com ressalvadas hipóteses, um meio de comunicação adequado ao idoso, né? Nós não vemos um período determinado ou específico, por exemplo, numa rádio, na televisão, né? Eu vejo, às vezes, em finais de semana, sábado, domingo, tem uma programação especial lá com músicas mais antigas, tá? Mas isso é muito pouco aí, perto do que deveria acontecer. Né? Como, por exemplo, também para as crianças. Né? Quais são os canais de televisão, por exemplo, que passam desenhos no período da manhã? Ou que passam desenho em qualquer período? Né? Os canais abertos são raras as hipóteses, se não somente aí a TV Cultura e o SBT, se eu não estiver enganado, pelo menos para as crianças e os adolescentes, né? As crianças principalmente. E com relação aos idosos, então, os meios de comunicação hoje, elas não cumprem a sua finalidade de ter esse momento específico para o idoso. Né? Direito à habitação, quando nós comentamos lá no início da nossa aula, eu falei para vocês que o idoso tem aí direito a uma reserva de habitações em conjuntos habitacionais, ou seja, né, então nós já sabemos agora que é 3% de todas as casas. Então, por exemplo, né, de cada 100 casas, 3 casas são, né, destinadas aos idosos, né? Então, esse é um fato que nós devemos aí observar. Então, de cada 100 casas, 3 são destinadas aos idosos. E essas casas, como eu já disse também, elas têm que ter ali toda a adaptabilidade, né, de segurança ao idoso, tá?
Então, o direito à habitação é um direito garantido por lei, é um direito de moradia digna, né? Além disso, o Estatuto, lá no seu artigo 37, que é onde nós estamos observando, né, ele, então, garante essa assistência integral da habitação no sistema de casas-lares. Mais que isso, né, o artigo 38 assegura que os idosos a propriedade e aquisição de imóvel. Como eu disse, 3% das unidades habitacionais residenciais são de atendimento aos idosos, exclusivamente. Não quer dizer que os idosos não possam participar do sorteio para as demais, mas eles vão todos os idosos participam do sorteio desses 3%, aqueles que não foram contemplados participam do sorteio geral para as demais casas, né? Implantação vou voltar aqui, implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados aos idosos, eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantia de acessibilidade ao idoso, critério de financiamento compatível com os rendimentos e aposentadorias da pensão. Aqui isso foi negligenciado por muito tempo, né? Hoje o que se vê é o idoso que não recebe quase nada de aposentadoria em razão da quantidade aí de financiamentos, de descontos, de empréstimos que eles têm na sua aposentadoria ou na sua pensão. Então, aqui também foi negligenciado, né? Não poderia ou não deveria ser comprometido mais do que 30% da renda dele com empréstimos, e nós sabemos que hoje tem idosos aí que comprometem quase toda a renda só para pagar os empréstimos que eles pegaram. O direito ao transporte vem lá no artigo 39 do Estatuto do Idoso, e aqui é importante dizer também, né, benefício tarifário concedido aos maiores de 65 anos. Então, também não é a partir dos 60 anos, tá bom? Nos transportes coletivos urbanos. Além disso, como nós já vimos também, o próprio artigo 230, parágrafo 2º da Constituição Federal, bastando que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça a prova de sua idade. Então, não é nada ali que exige, que tenha grandes exigências para que ele possa ter direito, né? 10% dos assentos para os idosos são destinados, tá? Devidamente identificados. Então, eles têm essa reserva de 10% dos assentos. Se tem 40 bancos, 4 serão destinados aos idosos. No caso de pessoas compreendidas na faixa etária de 60 a 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para o exercício da gratuidade nos meios de transportes coletivos. Pessoal, é aquela questão. Nós temos uma legislação federal que nos dá o norte. A legislação municipal não pode piorar essa legislação, não pode tornar essa legislação federal mais gravosa, mas ela pode criar direitos, ela pode dar direito a quem não teria pela legislação federal, mas o inverso não pode acontecer, tá bom? Então fiquem atentos a isso. Nós temos um limite máximo estabelecido pela Constituição Federal, ou seja, né, limite mínimo, na verdade, maior de 65 anos, mas nada impeça que uma legislação local possa reduzir essa idade, garantindo direito a outras pessoas que ainda não o teriam. Aqui, com relação ao transporte interestadual, né, nós falamos aqui a regra do municipal. Dos interestadual, o que nós temos? A diminuição pela metade, tá? Então, ou seja, reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idoso com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, aqui nós temos um outro requisito. Quando nós pegamos aqui na municipal, não fala questão de renda, só fala a questão da idade. Então, o transporte coletivo urbano público não leva em consideração a renda do idoso, só a idade. Já no transporte interestadual, leva em consideração a quantidade e leva em consideração os rendimentos, tá? Acima dessas 2 vagas, desconto de 50% no valor das passagens, na mesma forma. Para idosos que excedam as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, para o transporte interestadual, existe essa limitação quanto à renda. Olha aqui a diferença. Transporte coletivo urbano, 10% dos assentos, né?
que serão devidamente identificados. Para o transporte coletivo interestadual, 2 assentos em cada ônibus, né, gratuito para aqueles que recebem menos, por igual ou menor que 2 salários mínimos, e aqueles que excedam os 2 assentos, 50% no valor da passagem. Então, isso também é extremamente importante aqui que nós guardemos para que nós possamos aí reconhecer, né, e garantir o direito dos idosos a essa passagem ou gratuita ou com, né, a redução do seu valor. É assegurado ainda para idosos 5% das vagas de estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir melhor a comodidade ao idoso, né, normalmente na frente de bancos, em mercados próximo da entrada, né, então isso vai gerar, logicamente, ali, uma comodidade ao idoso. São asseguradas a prioridade à segurança do idoso nos procedimentos de embarque e desembarque de veículos do sistema de transporte coletivo. Então, eles entram primeiro e eles saem primeiro, né? Ou saem por último, não importa, mas eles têm que ter essa preferência, essa prioridade e a segurança. Normalmente, né, o condutor do veículo vai determinar ali que se aguarde a entrada dos idosos e se aguarde a saída dos idosos para depois os outros poderem entrar ou sair, até para que se evite danos, acidentes, quedas e assim por diante. Vamos falar um pouquinho agora. Tudo bem até aqui, pessoal? Mais alguma dúvida, alguma manifestação aí? Professor, só uma dúvida. O capítulo 6, 7 e 8 será, eu acho que foi passado? Nós estamos abordando por temas, então esses temas, eles às vezes não vão seguir a mesma ordem, tá? Então, o que acontece? Nós vamos falando desses assuntos, né, ou de forma inserida dentro de outros temas, tá? Mas nós vamos falar assim, doutora. É que ele pode surgir, por exemplo, eu estou comentando um assunto, eu puxo, faço algum link com o que consta lá, tá? Então, nós estamos por temas, então nós vamos falando dos temas e vamos inserindo entre meio esses temas, esses tópicos. Se não for inserido, aquilo que não for falado ao final, eu vou trazer para vocês, tá bom? Mas manda para mim depois, ou pede para o representante encaminhar para mim depois esses tópicos que a doutora identificou, tá bom? Que eu vou fazer a conferência depois, se já foi falado, se algo foi deixado de lado, tá bom? Sim, é que ele previamente foi falado na primeira aula, só que não Sim. foi citado exatamente os artigos, então tá sendo comentado de qualquer forma. Muito obrigada, professor. Tá, joia, doutora. Obrigado pela intervenção e obrigado aí pela atenção com relação à nossa aula, tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho agora, então, das medidas de proteção, tá? Olha só, nós já pulamos alguns artigos. Isso acontece, isso é natural, né? Mas nós vamos falar sobre os assuntos. Então, agora aqui, medidas de proteção dos artigos 43 a 45. Né? Quais são as medidas de proteção? Quais são essas medidas aplicáveis para a garantia dos direitos, né? Então, primeiro nós temos que compreender quais são os direitos violados. Nós temos que ter em mente quais são os direitos protegidos. E dentre eles, né, a ação ou omissão da sociedade, né, a ação ou omissão ali do Estado, por falta de omissão ou abuso da família, do curador, da entidade de atendimento e em razão da sua condição pessoal. Então, o que nós temos aqui? Nós temos algumas características próprias, né? O idoso deverá ser protegido de quem? Muitas vezes da sociedade, que se omite em não garantir o direito dele. Muitas vezes da própria família, que pratica abusos contra o idoso em razão aí do desejo pelo seu salário, pelo seu benefício previdenciário, do curador, ou até mesmo de entidades que colocam os idosos em condição insalubre, em condição, né, de sofrimento físico e psicológico, tá? E, logicamente, o idoso por si só, pela sua própria condição pessoal, ele deve ser acolhido, ele deve ser protegido, né? Ele tem que ser protegido dele mesmo? Às vezes sim, né? Na hipótese ali do idoso oferecer risco a si mesmo em razão da senilidade, né? Vai ficando caduco, né? Como o mais comum a gente conhece aí, mas o termo correto é senilidade. E a quem compete? A todos. Mas existem algumas pessoas que têm atribuição constitucional, como o Ministério Público, o Poder Judiciário, né? Então, o Ministério Público tem que requerer ao Poder Judiciário providências
aqui para que o idoso possa ser protegido, né? Encaminhado à família ou curador mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamentos temporários, requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause a perturbação, né? Pessoal, não adianta você muitas vezes resolver o problema só da pessoa idosa, né? Se você não resolver os problemas das famílias. A família às vezes é o problema, não adianta você tirar o idoso e depois voltar ele para uma família que tem esses problemas, né? Em último caso, abrigo em entidade, abrigo temporário. Então, todas essas são medidas possíveis a serem pleiteadas pelo Ministério Público ao Poder Judiciário como forma de proteção ao idoso, né? Além disso, é o que eu digo, não adianta você tomar medidas se você não tiver política, né? E as políticas públicas aí de atendimento ao idoso, elas vêm previstas no Estatuto do Idoso. Ou seja, essas entidades observarão as seguintes linhas de ação. Primeiro, políticas sociais básicas, políticas e programas da assistência social de caráter supletivo, serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão, serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais e em instituições de longa permanência, proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos, mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento ao idoso. Então, ou seja, aqui nós temos apenas algumas situações, né, que são retratadas, que são observadas aqui para para trazer ao idoso uma maior comodidade, um maior conforto à sua vida, né? Quando nós tratamos de entidades de institucionalização do idoso, né, as ILPIs, Instituto de Longa Permanência do Idoso, né, de acordo com o artigo 49 do Estatuto do Idoso, nós temos que lembrar que essa é uma exceção, né? Nós temos que lembrar que esses programas de institucionalização de longa permanência são a exceção, né? O idoso tem que ser mantido em família. E mesmo quando necessário a sua institucionalização, a preservação dos vínculos familiares, atendimento personalizado em pequenos grupos, atividades realizadas para os idosos e pelos idosos, manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior, ou seja, ele não pode ficar sendo transferido de uma instituição para outra, porque é muito difícil essa adaptação a um novo lugar. Participação do idoso nas atividades comunitárias de caráter interno e externo, observância dos direitos e garantia dos idosos, preservação da identidade do idoso, oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. Ou seja, e essas entidades de institucionalização do idoso também são fiscalizadas. Essas instituições, elas devem ser fiscalizadas pelo poder público para ver se elas estão cumprindo as suas funções. Ou seja, essa fiscalização, ela vem prevista no artigo 50 do Estatuto do Idoso, né? Ou seja, é nos termos aqui dessas entidades que podem ser governamentais ou não, onde então elas serão fiscalizadas pelo Conselho do Idoso, pelo Ministério Público, pela Vigilância Sanitária ou qualquer outro órgão que tenha capacidade fiscalizatória, né? Além disso, o artigo 54 diz que ela tem que dar publicidade, ela tem que prestar conta dos valores recebidos, né? Sejam valores públicos ou valores privados. Então, aquilo que nós falamos, o BPC, todas as rendas que são auferidas em razão dos idosos devem ser prestados conta, tem que ter uma auditoria, né? Entidades de atendimento que descumprirem essas determinações, elas podem ser fechadas, elas sofrem penalidades, né? Por exemplo, as instituições governamentais, você vai ter uma advertência, você vai ter o afastamento provisório dos seus dirigentes, o afastamento definitivo dos dirigentes,
e até mesmo em casos excepcionais, o fechamento da unidade. Por que o fechamento da unidade é mais difícil? Porque você vai ter que destinar esses idosos para outros locais, né? Ou a interdição de programa. Quando elas forem não governamentais, aí nós temos a advertência, nós temos a multa, que não era presente no primeiro, suspensão parcial ou total dos repasses de verbas públicas, interdição da unidade e suspensão de programas, proibição de atendimento a idosos, bem como do interesse público. Ou seja, então, vocês vão vendo que essa fiscalização das entidades, né, essa forma de se observar aí como elas devem cumprir a sua função social também, compete ao Estado, né? Vamos lembrar mais uma vez, Conselho do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária. Então, dentre outros órgãos previstos, não são só esses, mas esses são os principais aí, que são os responsáveis pela fiscalização das entidades. Com relação às infrações administrativas, né? Quando nós tratamos aqui das infrações administrativas, quando nós tratamos deste tema, quais são elas? Primeiro, se a entidade de atendimento deixar de cumprir as determinações do artigo 50 do Estatuto, qual o rol de obrigação? Nós temos o quê? Multa, então essas são as consequências. Multa de 500 a 3 mil reais, se o fato não for caracterizado como crime, podendo haver a interdição do estabelecimento. Então, se ali tem um estelionato, se ali tem uma apropriação indébita, se ali tem furto, vai responder criminalmente também. Se for só uma infração administrativa, porque deixou de cumprir as obrigações descritas no artigo 50, nós temos essas punições, essas sanções. No caso de interdição do estabelecimento de longa permanência, os idosos abrigados serão transferidos para outra instituição, às expensas do estabelecimento interditado, enquanto durar a interdição, né? Ou seja, o que é que significa dizer isso? Se eles forem transferidos para um outro local, essa instituição que está perdendo seus idosos institucionalizados tem que bancar, tem que pagar, tem que cobrir as despesas desses idosos lá nos locais, lá para o local onde eles forem transferidos. Tá? Também, senão, você estaria gerando um ônus para quem estivesse recebendo esse idoso. Se o profissional da saúde ou responsável pelo estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência deixar de comunicar à autoridade competente em caso de crime contra o idoso que tiver conhecimento, como nós já vimos, multa de 500 a 3 mil reais, em caso de reincidência, aplicação em dobro, além da responsabilidade penal. Nós estamos falando só da infração administrativa, além da infração penal da não comunicação compulsória. Se a entidade deixar de cumprir as determinações nesta lei sobre a prioridade de atendimento ao idoso, multa de 500 a 1.000 reais, né, e multa civil a ser estipulada pelo juiz de acordo com o sofrimento do idoso. Então, essa multa civil, na verdade, ela tem caráter indenizatório, não tem caráter punitivo. A multa de 500 a 1.000 reais, você tem aí a responsabilidade administrativa. A multa civil, caráter indenizatório. Pessoal, com base nisso, nós terminamos aqui a nossa aula de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou aqui à disposição, né? Todas as perguntas aí foram extremamente pertinentes, extremamente importantes as colocações de vocês, e é sempre bom a participação de vocês. Então, pessoal, havendo dúvidas, eu estou aqui à disposição de vocês. Professor. Oi. Eu já ouvi alguns comentários sobre, mas eu não me lembro muito bem. Sim. Supondo que essas medidas de proteção do Estatuto do Idoso não sejam suficientes, é possível aplicar por analogia, por exemplo, as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha para eles ou não? Isso é interessante falar, né? Vamos pensar assim, se o idoso é do sexo feminino ou do gênero feminino, aplica-se normalmente a Lei Maria da Penha, tá? Não teria nenhum problema. Por quê? Porque tudo isso vai ser considerado como em âmbito familiar, até mesmo no local da instituição de acolhimento. Se for homem, não há nenhum problema em aplicar por analogia. Por quê?
como afastamento do lar, todas aquelas questões, ela é importante, ela pode ser aplicada. Porque o idoso aqui, ele se coloca naquela mesma condição de vulnerabilidade, de, às vezes, incapacidade de lidar com a agressão, com um problema ou com o agressor, assim como ocorre com a mulher, tá? Então não há nenhum problema, não há nenhum impedimento, né? No caso do idoso do sexo ou do gênero masculino, a aplicação por analogia, né? É importante dizer isso. Não se aplica a Lei Maria da Penha a homens, tá? Mas por analogia, as medidas protetivas podem ser aplicadas. Não há nenhum impedimento não, doutora. Entendi, obrigada. Eu que agradeço. Mais alguém, pessoal? Então, não havendo dúvidas, mais uma vez, uma excelente semana a todos. Muito obrigado a todos vocês pela companhia, né, em começando bem a semana aqui com vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, pessoal. Até mais. Tchau, professor. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado eu. Obrigado, professor. Bom dia. Igualmente.